Oi, gente! Oi, oitavos anos, tudo bem? 81, 82, 83. Eu gosto de olhar aqui, mas a minha câmera do meu celular é aqui. Tô bem feliz, hoje é um dia ensolarado, lindo, só faltava mesmo a gente poder se ver, né? Mas a Prof veio aqui falar rapidinho, quero que vocês assistam o vídeo para ter um entendimento básico sobre o que a gente vai trabalhar, tá? Então, nós estamos trabalhando sobre muitas coisas interessantes. Claro que quando a gente voltar, a gente vai retomar e vai amplificar, porque a nossa carga horária tem sido mínima, afinal é uma atividade por semana, né? Porém, quando isso tudo passar, a gente recupera com a ajuda de vocês, tá? A gente vai estar trabalhando algumas questões específicas dos Estados Unidos, tá? Isso tem lá na página de vocês, a partir da página 100, sobre os Estados Unidos, a independência, a localização, divisão. Eu não sei se falei a página certa do livro, tá? Mas eu coloquei aqui no conteúdo para vocês. A partir da página 84, desculpe, 84 até 89, a gente vai estar trabalhando aí a ascensão dos Estados Unidos no mercado internacional. Todos nós sabemos que os Estados Unidos são uma grande potência, né? A maior potência do continente americano. E a Prof colocou aqui para vocês, a gente colocou o mapa, tá? O mapa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 50 estados. Lá no Classroom, o mapa vai aparecer colorido, tá? No Xerox, para quem faz as atividades impressas, o mapa vai aparecer preto e branco, mas nesse caso não tem problema nenhum, porque aqui eu só quero mostrar para vocês o tamanho da extensão territorial de cada estado e os nomes, tá? Muitos são conhecidos de vocês por causa dos filmes, da televisão, da propaganda, enfim, vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho até sobre a questão da americanização, que os Estados Unidos influenciam a nossa cultura, o cinema, a comida, de diversas formas, tá? Então, até mesmo algumas palavras que nós falamos em inglês, né? Por que a gente fala assim? Se somos brasileiros, se falamos a língua portuguesa, né? Então, muitas palavras inglesas já estão diretamente no nosso cotidiano, tá? Isso é a influência dos Estados Unidos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, tá? Então, é música, é cultura, no geral, alimentação, né? Todos os fast foods aí que a gente conhece são provenientes em grande parte de lá, tá? Então a gente vai falar sobre a questão dos Estados Unidos, sobre a sua extensão territorial. Coloquei alguns dados específicos muito importantes para vocês saberem, como por exemplo, qual que é o nome oficial dos Estados Unidos, né? Por isso que vocês veem EUA, Estados Unidos da América, né? Vocês vão pesquisar também sobre por que Estados Unidos. Já pararam para pensar por que esse país tem um nome no plural? Não é Estado Unido? É Estados Unidos, né? Então, lá no nosso conteúdo do livro, isso também a disciplina de História explica, vai explicar sobre as 13 colônias que lutaram pela sua independência e formaram os Estados Unidos. Agora eu falei muito resumidamente, né? Esse conteúdo é um pouco longo até. A língua oficial, né, que é o inglês, tá? A capital, que é o Washington, o governo, que é uma república, né, federativa, presidencialista, o presidente, que é o Donald Trump, a área, a densidade demográfica, o PIB, que a gente tem que voltar a esse assunto, né? Eu digo voltar porque vocês já devem ter trabalhado lá nos 6º e 7º anos, o que é Produto Interno Bruto, PIB, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração algumas questões, que significa saúde, escola, né, escolarização da população. Significa o quê? Quanto maior o PIB de uma nação, mais desenvolvido ele é. Porque mais porcentagem de educação vai ter, porque saúde com mais longevidade vai ter. Então, tem algumas questões específicas para se calcular o IDH de uma nação, de uma cidade, de uma região, de um país, tá? E a população, né? Então, são alguns índices. Prof, nós fizemos aqui uma tabelinha, ó, específica, tá? Volto a dizer, o pessoal das atividades impressas recebe xerocado e o pessoal do Class recebe lá no documento, tá? Vamos ter também a questão aqui, vocês já devem ter ouvido falar que muitas vezes, até mesmo nos filmes, está escrito lá Washington DC, Washington é a capital dos Estados Unidos. Por que é DC, né? É a sede da Casa Branca, tá? A sigla DC corresponde ao Distrito de Colômbia, que identifica o Distrito Federal dos Estados Unidos,
tá? Por isso que muitas vezes a gente vê essa... Ou às vezes vocês veem e vocês não se tocam, mas parem para pensar, para olhar esses produtos norte-americanos, a cultura, o cinema, os filmes, né? Então, a economia, né? Os Estados Unidos representam aí uma das maiores economias do mundo, vocês sabem disso, né? Tem um PIB, que é tudo que se produz dentro do país, tá? Produto Interno Bruto é tudo que se produz dentro de um país em um ano, tá? Então, tem um PIB enorme de produção. E, enfim, aí tem algumas informações sobre as principais exportações e importações também, sobre a população, e tem um texto específico sobre de que forma que os Estados Unidos, eles influenciam o nosso país, tá? Não é só o nosso país, são vários, mas nós colocamos um texto bem específico, bem legal aqui, sobre a influência no rádio, na televisão, no cinema, nos quadrinhos, tá? Para que ele se firmasse como uma grande influência no nosso país, tá? E aí vem mais um pedacinho do texto sobre a americanização da qual eu falei anteriormente, certo? Os alunos do CLASS vão fazer um Google formulário com algumas questões referentes ao texto. Então, vão ter que ler o texto, prestar atenção e responder as questões no Google Formulário, tá? Vão receber a sua nota, dessa vez a prof colocou, da vez anterior eu não tinha colocado, mas desta vez a prof colocou para que vocês recebam a sua nota. E tem até um recadinho para quem errar, que eu quero que ninguém erre, claro, e um recadinho para quem acertar. Se ler com bastante atenção, que esse é o nosso objetivo, gente. Os nossos objetivos são pautados no objeto do conhecimento, no conteúdo que a gente está apresentando para vocês. E a atividade, ela envolve esse conteúdo, o que significa que vocês têm que ir lá no conteúdo, vocês têm que ler, refletir, perguntar se tiver alguma dúvida, vocês sabem, é um pouco mais difícil, porque a gente não está ao vivo, mas vocês sabem que tem como perguntar, né? Recentemente eu fiz até 2 bilhetes, coloquei lá o bilhete dos alunos das atividades impressas e o bilhete dos alunos do CLASS. Está no grupo de WhatsApp. Está também lá no Classroom, tá? Então, se tiverem dúvidas, entre em contato com a gente. E as 5 questões, são 5 questões bem fundamentadas, bem estruturadas, para que vocês consigam interpretar esse pequeno texto, né, que nós colocamos para vocês sobre os Estados Unidos. E a gente vai dando sequência aí aos nossos conteúdos, tá? Por exemplo, a gente tá trabalhando bastante a questão de geografia, mas quando se fala na formação dos Estados Unidos, a gente também trabalha em história. Quando se interpreta questões, a gente trabalha em língua portuguesa. Enfim, que é o nosso combo perfeito aí, tá? Geografia, história e língua portuguesa. Então, caprichem, porque vocês sabem que quando vocês fazem uma atividade, vocês fazem para os 3 componentes curriculares. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo.